Mais um bom dia, caros ouvintes. Agora vamos escutar com nosso amigo Leonardo. Ele vai falar um pouco, vamos dar um estudo sobre o Espírito Santo e a voz da profecia. Agora fiquem com ele aí. Olá, queridos ouvintes, bom dia, um bom sábado para todos vocês. Eu, mais uma vez, gosto de mandar aquele abraço especial para os nossos irmãos da Igreja Assembleia de Deus, os nossos irmãos da Igreja Batista Fundamentalista, nossos irmãos da Igreja Universal da Graça de Deus, os Batistas do Sétimo Dia, também nossos irmãos queridos católicos e, claro, nossos irmãos aí também da nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sejam todos abraçados e, como sempre falo, todos nós somos irmãos, e mandem suas mensagens para cá, interagem com a gente aí, por favor, mandem suas perguntas, enfim, interagem, fala se está gostando ou se não está gostando. Aqui nós somos ecléticos, e a gente aceita, nós aceitamos tudo aquilo que vem assim, de uma forma sincera, e tal, não está bom assim, enfim. Se tem alguma dúvida, se quer perguntar a respeito dos temas que nós temos estudado aqui, fique à vontade, tá bom? O tema de hoje, o Espírito Santo e o conflito. Nós já vimos sobre Deus e o conflito, nós já vimos sobre Jesus e o conflito, e vimos que cada um deles foi atacado de uma maneira diferente, É claro, o inimigo sempre tentando colocar essas verdades por terra. Mas, meu amigo, deixa eu te dizer, o diabo, ele tenta também jogar a verdade sobre o Espírito Santo por terra. E eu gostaria de, antes de começar, fazer uma oração com vocês. Se vocês puderem, fechem aí seus olhos. Bondoso Deus, bondoso Pai, maravilhoso Senhor, muito obrigado, porque mais uma vez o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui e estudarmos a Tua Palavra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos guarde no nome poderoso de Jesus e nos ensine para que nós venhamos a entender a Tua Palavra e possamos assim ser salvos. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, muitas pessoas falam que eu não sei o que é o Espírito Santo é uma força, o Espírito Santo é uma energia. Às vezes as pessoas imaginam que o Espírito Santo é um sentimento bom, mas na realidade a Bíblia fala que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Veja só, em Atos capítulo 5, versículos do 1 ao 4, o texto bíblico diz assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com a sua mulher, esse homem reteve parte do preço e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando com você, porventura não seria seu? E vendido não estaria em seu poder? Como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas mentistes para Deus. Ouvindo eles estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Você entendeu, meu amigo? No versículo 3, o Espírito Santo aparece aqui. E Pedro diz: olha, você não mentiu para os homens, você mentiu ao Espírito Santo. E no versículo 4, Pedro é enfático em dizer: você não mentiu para os homens, mas você mentiu para Deus. Você mentiu para Deus. No outro texto aqui, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, aliás, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, o texto diz assim, é a bênção final do apóstolo Paulo, ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é Deus. Deixa eu te dizer mais. O Espírito Santo é Deus. E em João capítulo 13, versículo 16 fala isso. Mas é interessante que mostra que o Espírito Santo ele tem todo o poder. Lá no Salmo 119, aliás 139, fala que o Espírito Santo no livro de Atos, que o Espírito Santo ele sabe de todas as coisas, ou seja, ele é onisciente. Em João capítulo 1, versículos, aliás, em Gênesis capítulo 1,
versículos 1 e 2, mostra que o Espírito Santo, ele estava lá na criação. Então veja o quanto o Espírito Santo, ele fez tantas coisas. Ou seja, o Espírito Santo, ele é Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade. Também está em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Nós já lemos aqui 2 Coríntios capítulo 13, verso 13. Ou seja, o Espírito Santo também é eterno. Hebreus capítulo 9, versículo 14. O Espírito Santo é onisciente. Está em 1 Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 1 Coríntios, aliás, capítulo 2, versículo 10 e 11. O Espírito Santo, ele é onisciente, como eu já falei, está em Salmo 139. Ele é onipotente, está em Lucas capítulo 1, versículo 35, e também no livro de Romanos capítulo 15, versículo 19. O Espírito Santo, ele é criador, está em Jó capítulo 33, versículo 4. Ele possui características de uma pessoa, ou seja, o Espírito Santo é uma pessoa. Isso está em 1 Coríntios capítulo 2, verso 10, diz que ele é inteligente. Em João capítulo 14, verso 26, diz que ele ensina. Também no capítulo 16, versículo 13, diz que o Espírito Santo vem para nos guiar e nos ensinar. Ele possui emoções, diz Efésios capítulo 4, versículo 13. Em Atos capítulo 13, versículo 2, diz que o Espírito Santo, ele fala com a gente. Então isso mostra que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. E nós podemos entristecê-lo também, de acordo com Atos, com Efésios, aliás, capítulo 4, versículo 30. Ou seja, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. A gente só não consegue vê-lo, como a gente também não consegue ver o Espírito Santo, e como nós não conseguimos também ver Deus, o Pai. Então, Deus, o Pai, Deus Filho, são Deus. E o Espírito Santo também é Deus. Então, como entender isso? Sabe? É interessante porque eles são três, mas ao mesmo tempo são um. Sabe por quê? Porque é como um tripé. Isso mesmo, um tripé. Aquelas três bases iguais, mas apenas um tripé. Mas a grande questão é que o Espírito Santo tem sido jogado por terra. O diabo tem colocado mentira na mente das pessoas, e muitas delas religiosas, muitas delas cristãs, e dizem por aí: não, o Espírito Santo não existe, não, o Espírito Santo é apenas uma força, é apenas uma energia. E ó, meu amigo, esse é o grande perigo que as pessoas estão sujeitas, né? Homens desviados da verdade, homens guiados por Satanás, dizem que o Espírito Santo não é Deus. Veja, o Espírito Santo, ele opera em todo o mundo segundo a sua vontade, não segundo a nossa vontade. Muitas pessoas chegam a dizer que o Espírito Santo age assim, que o Espírito Santo age daquele outro jeito, que o Espírito Santo faz isso, faz aquilo outro. Meu amigo, quem decide a forma como o Espírito Santo age não somos nós, mas é Ele próprio. Em 1 Coríntios capítulo 12, falando sobre os dons, diz que o Espírito Santo, ele reparte os dons segundo a sua vontade, segundo ele vê o que é o melhor para cada um, e principalmente o melhor para a igreja. O Espírito Santo, ele é a verdade, é a terceira coluna da verdade. E o inimigo tem tentado jogar essa verdade por terra. O Espírito Santo é a verdade, diz 1 João, capítulo 5, versículo 6. E também João, capítulo 13, versículo 16. Aliás, capítulo 16 e o versículo 13. Ele é o Espírito Santo e ele veio nos guiar a toda a verdade. Sem o Espírito Santo, nós jamais conheceríamos a verdade. Porque foi o Espírito Santo que inspirou os homens a escrever esse livro, a Bíblia. Foi o Espírito Santo, e é o Espírito Santo quem nos ilumina a mente para entendermos esse livro. É o Espírito Santo que nos faz entender o plano da salvação. É o Espírito Santo que nos faz não somente entender o plano da salvação, mas que nos ajuda a aceitarmos esse plano em nossa vida. Então, sem o Espírito Santo, estaremos totalmente perdidos. Romanos capítulo 8, versículo 36 diz que o Espírito Santo, ele ora com gemidos inexprimíveis, porque infelizmente a gente não sabe nem como orar. Então, como definir o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa? Claro, ele fala conosco. Também fala Hebreus capítulo 3, versículo 7 e 8 diz: se hoje ouvirdes a sua voz, a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Sabe, João capítulo 16, versículos do 7 ao 13, diz que o Espírito Santo veio fazer três coisas aqui: nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas em especial eu quero levar em conta
Ele veio nos convencer do pecado. E o que é pecado? 1 João, capítulo 3, versículo 4, diz que todo aquele que transgride a lei de Deus está pecando, porque pecado é a transgressão da lei de Deus. Sabe? Quando nós pecamos, nós estamos transgredindo a lei de Deus. E o Espírito Santo, ele veio nos mostrar, entre outras coisas, que nós estamos transgredindo a lei de Deus. Ele veio nos convencer do pecado. Ele veio nos mostrar que nós carecemos da graça do Senhor Jesus, porque todos os dias nós pecamos e precisamos viver uma vida de obediência aos seus mandamentos. Sabe? É impossível afirmarmos que nós estamos cheios do Espírito Santo quando nós vivemos em transgressão à lei de Deus. Por quê? Porque acima de outras coisas, o Espírito Santo veio nos convencer do pecado. E o que é pecado? A transgressão da lei de Deus. Transgressão da lei de Deus. O Espírito Santo, aonde o Espírito Santo se manifesta? Em que tipo de ambiente o Espírito Santo se manifesta? Veja só, de acordo com 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, o Espírito Santo ele se manifesta aqui, 33. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Ou seja, o Espírito Santo ele não consegue atuar em um lugar extremamente barulhento, extremamente assim, confuso. Não tem como. O Espírito Santo ele age em lugar de paz, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. E sim de paz. As igrejas precisam proporcionar um lugar ou um ambiente ideal para que o Espírito Santo possa trabalhar. E isso ocorre quando as pessoas são obedientes à palavra de Deus. Sim, o Espírito Santo ele atua na vida daquelas pessoas que não estão procurando simplesmente cura, não simplesmente milagres, mas estão buscando principalmente andar nos caminhos do Senhor. Veja, muitas igrejas proporcionam festas, danças, quermesses, shows, músicas com ritmos mundanos. E ainda dizem que isso é o mover do Espírito Santo. Você já imaginou isso? Existe até uma música que diz assim: quando o Espírito de Deus se move em mim, eu danço. As pessoas imaginam que quando o Espírito Santo age na pessoa, elas dançam, elas pulam, elas gritam. Mas na realidade não é isso que a Bíblia diz a respeito do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo ele age na vida de uma pessoa, ele é levado, ele é convencido do pecado, ele é convencido da justiça e do juízo, ele é levado a estudar a Bíblia, ele é levado a entregar o coração aos pés do Senhor, ele é levado a entender que ele é pecador e que ele merece e carece grandemente do Espírito Santo. O Espírito Santo ele nos leva a estudarmos a Bíblia. O Espírito Santo nos leva a vivermos de acordo com a vontade do Senhor. Ele nos leva a entendermos o que diz a Bíblia, principalmente os mandamentos, e nos leva a obedecer os mandamentos. É isso que o batismo faz. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós somos levados a estudar a Bíblia e não a ficar gritando, pulando, esperneando e falando em línguas estranhas que ninguém entende. Não, meu amigo, isso não é obra do Espírito Santo. Não é isso que a Bíblia fala. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus foi batizado com o Espírito Santo, Paulo foi batizado com o Espírito Santo e nenhuma dessas pessoas falaram em línguas estranhas. Aliás, Paulo diz o seguinte: entre você escolher falar muitas línguas ou profetizar, escolha profetizar. Tá vendo aí? Não é simplesmente falar línguas estranhas. E Atos capítulo 2 não está falando línguas estranhas. Atos capítulo 2 está falando línguas de nações, línguas inteligíveis, línguas que as pessoas falavam naquela época. Apenas os discípulos não sabiam, porque eles eram até incultos, e aí o Espírito Santo batizou eles para que eles pudessem falar e as pessoas pudessem entender. Os dons que o Espírito Santo derrama sobre nós é para edificar a igreja e não simplesmente para a gente aparecer. Veja o conselho do apóstolo Paulo: fale apenas uma pessoa por vez na igreja. Isso está em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 27. Ele diz mais em capítulo 14, versículo 28, só fale se tiver alguém que interprete. Ele diz mais ainda no versículo 27, no máximo 2 pessoas ou 3 devem falar no culto, não mais do que isso. E isso se houver intérprete, somente se houver intérprete. Deus não está no meio do barulho, Deus não está no meio da confusão. Nós lemos esse texto aqui. É desnecessário falar uma língua em que a gente não entende, é desnecessário. Quando as pessoas começam a dar ordem ao Espírito Santo, olha isso aí, o Espírito Santo vai agir em você, o Espírito Santo vai fazer aquilo outro, entenda, meu amigo,
Isso não é obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é a conversão do ser humano. Ele mentia, deixa de mentir. Ele roubava, deixa de roubar. Ele contava besteira, para de contar. Ele se vestia mal, ele passa a se vestir bem. Porque a obra do Espírito Santo, ela começa de dentro para fora. Vai mudando o nosso caráter, vai mudando o nosso jeito de ser. E vai nos levando a nos parecermos mais com Jesus. Sabe? A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela passa mais tempo lendo a Bíblia, mais tempo orando, mais tempo cultuando a Deus e dando louvor a seu nome. Isso sim é a obra do Espírito Santo. E a obra do Espírito Santo, ela começa de dentro, mas as pessoas lá fora percebem: olha, essa pessoa não é mais assim, essa pessoa não é mais caloteira, essa pessoa não é mais briguenta, essa pessoa não é mais de confusão. Isso sim é obra e o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo nos leva a estudar a palavra do Senhor. Sabe? Tem pessoas que dizem assim: eu tive uma revelação, eu tive isso, tive aquilo outro. Homens, supostos homens, representantes de Deus. Meu amigo, tudo que desvia os ouvidos de ouvir a lei, como diz Provérbios capítulo 28, versículo 9, e todos aqueles que desviam os teus ouvidos, os teus olhos, de ler a Bíblia, ei, meu amigo, não está correto. Homens que passam 2 horas no culto e não pregam a palavra, está errado. Não é obra do Espírito Santo. Eles estão jogando, na realidade, a verdade de Deus por terra. Sabe? Nós precisamos estudar a Bíblia. O Espírito Santo está presente do início ao fim da Bíblia. Está em Gênesis capítulo 1, está também em Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Sabe? O Espírito Santo, ele habita no ser humano. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e o versículo 20 diz que o Espírito Santo, que nós somos moradas do Espírito Santo e por isso nós precisamos cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Meu amigo, eu quero finalizar, sabe? Aqueles que são cheios do Espírito Santo, diz Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, que é cheio de amor, cheio de paz, cheio de longanimidade, benignidade, sabe? É cheio dos frutos do Espírito Santo, é cheio de domínio próprio, é cheio de alegria. Esses sim, são pessoas cheias do Espírito Santo. Mas uma coisa nós precisamos ter cuidado. Jesus disse, olha, lá em Mateus capítulo 12, versículo 31, que nós não podemos cometer o pecado imperdoável. Qual é o pecado imperdoável? É não ouvir mais o Espírito Santo. É não deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa mente, no nosso coração, e aí a gente comete o pecado imperdoável, quando o nosso coração se torna duro e nós não ouvimos a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo está falando com você? Então, por favor, não endureça o vosso coração como foi lá no deserto. As pessoas não ouviram a voz de Deus. Eu quero te pedir, meu amigo, ouça a voz de Deus. Nós vamos finalizar agora, vai ter a música, deixa essa música tocar o teu coração. E após essa música, nós vamos fazer a oração final.